Antes de seguir com o vídeo, eu tenho uma dica muito importante para você que tem investimentos ou quer investir pela primeira vez. A VMB Invest é a primeira parceira do canal do Leandro Dias e te possibilita melhorar os seus investimentos ou te orientar da melhor maneira para que você invista pela primeira vez. A VMB é credenciada da XP e você pode entrar em contato com eles através desse QR Code que está aparecendo na tela ou através do link na descrição. Não está satisfeito com a sua rentabilidade, quer entender esse mundo de investimentos? Entre em contato com os caras que eles vão te orientar da melhor maneira possível. Eu sou cliente da VMB há mais de um ano e é por isso que eu indico o trabalho dos camaradas que mandam muito bem. Sem compromisso, bate um papo com eles. Tenho certeza que você vai gostar. VMB Invest, parceira do canal do Leandro Dias. Vamos lá, galera. Vamos falar sobre esse jogo. Começar primeiro sobre a escalação. Geralmente, o que começa errado, termina errado. Os antigos já diziam isso. Às vezes, o errado dá certo. E é importante a gente pontuar isso, porque o Renato colocou uma escalação absurda para o jogo de hoje. E não é apenas pelo fato de ter 3 zagueiros e 3 volantes. E sim quem eram os 3 volantes, quem eram os 2 alas, que na verdade eram laterais, quem eram os atacantes. Mais uma vez, eu não tenho nenhum problema com formação, desde que você tenha jogadores capazes de tornar essa formação eficiente. E o Fluminense não tem. Não é porque deu certo em 2 condições específicas, onde o Fluminense teve uma mobilização inacreditável e surpreendeu não apenas nós tricolores como o mundo e chegou numa semifinal de Mundial de Clubes, que vai dar certo, que tem que ser o nosso padrão. Eu fico muito à vontade aqui porque eu falei isso aqui com vocês. Gente, esse 3-5-2 com os jogadores que nós temos não pode ser a nossa formação padrão. Por quê? Porque o Fluminense não tem atletas para executar essa formação, para essa formação ser útil para nós. E a gente não está enfrentando a Inter de Milão, Borussia Dortmund, Chelsea ou Al Hilal. Está enfrentando o Flamengo, que é sim melhor do que a gente, mas a distância é menor do que a nossa para os europeus. O Palmeiras, a mesma coisa na quarta-feira, depois de São Paulo, Internacional, assim por diante. Fluminense no Maracanã, Fluminense no Brasil, no Maracanã, é grande. Tem que se portar como grande. E o Renato achou que, porque deu certo 2 vezes, e não deu na terceira contra o Chelsea, a gente não viu a bola, iria dar certo mais uma vez. Então, o erro de concepção já começa, antes de a bola rolar, com essa escalação esdrúxula. Com os 3 zagueiros, com 2 laterais que sequer são apresentados ao meio-campo, e quando ultrapassam a linha do meio-campo, devolvem a bola para o adversário, com 3 meio-campistas que são jogadores medianos. O Martinelli fez uma Copa do Mundo de Clubes incrível, já voltou a ser aquele Martinelli que a gente conhece, medíocre. O Bernal, jogador mediano. O Lima, Deus me livre. E você tem um não ataque. Um ataque que deveria pedir desculpa todas as vezes que pega na bola. Um atacante que não chuta e outro que não sabe chutar. Então o Renato achou que essa formação, que sem dúvida era para competir, era para suar sangue, aquelas babaquices, iria ser o suficiente para empatar com o Flamengo. Porque o Fluminense hoje tentou empatar com o Flamengo. Viu o Flamengo, olhou para cima, assim, se sentiu um anãozinho e olhou para o gigante. Mas é só na Bíblia que Davi ganha de Golias. Na realidade, no nosso mundo real, o Golias está sempre dando porrada no Davi. E o Fluminense foi um Davizinho, humilde, tadinho, sequer chegou na frente do gol do Flamengo para finalizar com perigo. Mas vamos por parte analisar. Então, o erro já começa ali. E mesmo que o Fluminense tivesse vencido o Flamengo, eu diria que errou na escalação. Porque o futebol ele propicia esse tipo de coisa. O imponderável agir. O Fluminense poderia ter entrado com essa formação, ter jogado nada, como não jogou nada, e ter ganhado o jogo. O futebol permite isso. E eu diria que ganhamos do Flamengo com uma formação absurda
jogando porcaria nenhuma, mas vencemos, porque futebol é isso. Nem sempre o melhor vence, nem sempre o time mais qualificado ganha. Vocês me conhecem. Então, o que aconteceu no início da partida? O Fluminense, claro, gente, começou com essa escalação, marcando baixo, na intermediária para trás. De vez em quando ia lá, para tentar atrapalhar o Flamengo. O Rossi que tocou na bola muitas vezes, mas não atrapalhou nada. A postura do Fluminense era condizente com a formação e com as peças escolhidas, marcando muito, o Canóbio correndo igual um louco, o Bernal, o Martinelli, mas com dificuldade para jogar. E tentando sair rápido para o contra-ataque para surpreender o Flamengo. Com quem? John Arias foi embora. Não tinha contra-ataque. Mas apesar da posse de bola do Flamengo, de mais de 70%, o time da Gávea era arame liso pra caramba. Tocava a bola, tocava, não finalizava uma vez. Não conseguia penetrar na defesa tricolor. Mas a proposta do Renato Gaúcho era essa mesmo. Tornar o jogo ruim. Colocar o time mais físico, de mais pegada, de muita correria, 3 zagueiros, 2 laterais, fazendo uma linha de 5. E quando desce, chegava na frente. A mesma estratégia do Mundial. Sem John Arias. Só detalhe, né? O jogo era muito ruim, gente. Primeiro tempo, muito ruim. O Flamengo tinha esses 400% de posse de bola, mas não ameaçava nada, errava passe pra caramba. E o Fluminense muito preocupado com a marcação e sem qualidade para sair jogando, não jogava. Então, foi um primeiro tempo horroroso, um dos piores Fla-Flus dos últimos anos, sem dúvida alguma. O Flamengo, como eu falei, muito arame liso, sem verticalidade, laterais que não buscam fundo, facilitando a marcação para o Fluminense, né? Cheio de zagueiro, cheio de volante, um atacante que se destaca correndo e marcando ao invés de atacar. E o Fluminense não tinha jogada de ataque, porque não tinha qualidade. Era Canóbio e Everaldo, gente. O que ia sair dali? E o meio? O Lima era o jogador de criação. Quando o Lima é um jogador de criação de um clube grande, a gente repensa se esse clube pensa grande. E os nossos laterais, como eu disse, não passavam no meio campo. Então o jogo era horrível. O Flamengo tinha 70% de posse de bola, errava passe pra caramba, não finalizava. O Fluminense pegava a bola, devolvia pro Flamengo. Foi um primeiro tempo triste. E eu vi no Twitter muita gente dizendo: não, o Fluminense muito organizado, marcando muito bem o Flamengo. Pelo amor de Deus. O Fluminense não precisou fazer uma marcação acirrada para impedir o Flamengo de criar, porque o Flamengo estava muito mal, errando coisas simples, passes, lançamentos, jogadas. Né? E, gente, era um clássico. Não era Flamengo e Bom Sucesso, Flamengo e Terriense. Se nenhum dos dois cria chances no clássico, o jogo foi ruim para os dois. O Flamengo não estava jogando com o time de fora do Rio, o Paysandu, com todo respeito. O primeiro tempo foi um filme de terror. Uma coisa horrorosa. Quem esteve no Maracanã deve ter tirado uma soneca daquelas. Tá fazendo um friozinho gostoso aqui no Rio. Mas o Renato gostou, gente. Ele volta com o mesmo time. Ora, o Fluminense saiu para o intervalo empatando, que era isso que ele queria. Botou esse time aí para tentar não perder. E olha que quase conseguiu, né? Então ele volta com o mesmo time. Sem ataque, sem criatividade no meio, sem laterais, só os zagueiros rebatendo as bolas do Flamengo, que, como eu disse, atuava muito mal. O Flamengo também mal tecnicamente. O Renato poderia ter colocado um pouco mais de qualidade no time. Tivesse mantido os 3 zagueiros e 3 volantes. Mas tira esse ataque cardíaco de Everaldo e Canóbio. Mas não, ele adorou ter saído para o intervalo com 0-0. O Flamengo chegou a primeira vez com perigo aos 12 do segundo tempo, uma cabeçada sozinho do Léo Ortiz, sozinho, para variar, de novo, bola aérea, e o Fábio defende. Aí o Felipe Luiz troca, tira o Cebolinha e o Alacian, colocou o Matheus Gonçalves e o Juninho. Esse Juninho deve ter sido indicado pelo Mário Bittencourt, porque é típica contratação dele, né? Que jogador horroroso esse Juninho do Flamengo. E o Renato, gente, esperou 63 minutos. É isso, né? Não estou errado. 63? Isso. Porque ele mexeu só aos 18 do segundo tempo. Ele tirou Martinelli e Canóbio para colocar Hércules e Serna. Aí depois, aos 31, ele tirou Everaldo. Everaldo jogou 76 minutos. Jogou não, esteve ali 76 minutos. Tirou Everaldo Lima para colocar Nonato e John Kennedy. Ele tinha o Lescano no banco, hoje ele relacionou, mas preferiu trocar o volantinho por outro volantinho. E nessa altura o Pedro já tinha entrado.
e poderia ter feito o gol aos 38, mas chutou em cima do Fábio. Mas no minuto seguinte, não teve jeito. Era o enredo ideal para esse Fla-Flu. Jogo ruim para Dedéu, ter esse herói aí previsível, né? Que foi o Pedro. E o gol saiu. De que maneira? Bola aérea, bola parada. Tinha sido assim contra o Al Hilal, tinha sido assim contra o Cruzeiro. Desvio no primeiro pau. René, que dizem que marca muito. Paradinho, o Pedro entra de carrinho e faz o gol da vitória. E acaba o jogo. O Fluminense nem sequer cria chance. O Renato tinha colocado Soteldo e tudo mais. E, gente, quem entra para jogar como time pequeno vai ser sempre enxergado como time pequeno. Então, o Fluminense me remeteu àqueles tempos lá de Odair Helma, Roger Machado, mesma coisa. E o Renato é isso, tá? Para quem tinha dúvidas do que é o Renato Gaúcho, pessoas inventaram o Renato Gaúcho ofensivo. Pessoas têm que ver mais futebol. A galera tem que acompanhar mais futebol. Renato Gaúcho é um treinador medíocre. Não é porque de vez em quando acerta, porque, pô, até relógio parado acerta. Treinadores medíocres também acertam. Eles não são horríveis, horrorosos, são medíocres, medianos. E o Fluminense hoje entrou para tentar não perder. E quase conseguiu, porque o Flamengo não jogou nada. Mas o Flamengo tentou ganhar o jogo. O Flamengo teve 3 chances na partida. Eu narrei algum lance aqui do Fluminense. Teve um chute do Lima, que a bola foi por cima, e teve um chute do Bernal no meio do gol. O Fluminense não criou uma chance de perigo num clássico. Não houve o Flamengo e Boa Vista, Flamengo e Linhares, Flamengo e Lagartense. Foi Flamengo e Fluminense, cacete. E é inadmissível você jogar um clássico e não criar uma chance de gol. E a escalação mostrava o que iria acontecer. Não precisava ser nenhum adivinho. Então, cara, eu fico muito à vontade aqui para falar sobre isso em relação a esse modelo de jogo. Vocês são testemunhas, vocês que me acompanham aqui sabem disso. E muita gente discordou de mim. Não, Leandro, os três zagueiros deixam o time mais seguro, os 3 volantes também. É verdade, claro. Se você bota um batalhão de jogador na frente do goleiro e mais outro batalhão, claro que vai ser difícil o adversário criar. E eu não estava esperando que o Flamengo fosse golear o Fluminense. Até porque eu vi a escalação do Flamengo. O Flamengo jogou sem laterais que apoiam. O Varela é um cara que não apoia muito, que não avança. Estava improvisado o Léo Ortiz, de lateral esquerdo, porque o Alexandre e o Lucas estão machucados. O meio-campo do Flamengo, que ataca pouco a área. O Alan não é um cara de atacar a área, o Jorginho também não, a Arrascaeta menos. Sem uma referência no ataque. Né? O Felipe Luiz entrou com o Gonçalo Plata, jogando mais por ali, sumidaço do jogo, Everton Ribeiro, Luiz Araújo e Everton Cebolinha. Então, claro que o Flamengo teria dificuldade. Acabou tendo mais do que eu esperava. O Flamengo fez um jogo horroroso. Mas do outro lado tinha um time que não queria jogar, que queria empatar. Então, a bola, que foi muito maltratada por Flamengo e Fluminense, acabou premiando aquele que pelo menos quis que ela encontrasse o caminho da rede. Enquanto do outro lado, o objetivo era não jogar, tentar fazer com que o adversário não jogasse e, se fosse possível, chegar lá para dar uma espetada. E não deu uma espetada. O Fluminense não conseguiu armar um contra-ataque. O Fluminense não conseguiu oferecer perigo nenhum ao Rossi. Isso é uma vergonha. A gente vai voltar àqueles tempos sombrios, que não faz tanto tempo assim, de olhar para o Flamengo como se fosse o Real Madrid, de se enxergar como um clube menor. Claro que o time do Fluminense é inferior, mas a gente não tinha argumento para incomodar os caras. Você tem um garoto lá, um meio-campista, um meio-armador, que você pagou 30 milhões, você prefere botar um volantinho que o Fluminense vai comprar. O Nonato, que eu vi o tricolor dizendo que o Nonato nasceu para jogar no Fluminense. Meu amigo, se o Nonato nasceu para jogar com o Fluminense, a gente está admitindo que o nosso time é pequeno. Porque o Nonato é um jogador medíocre. Um jogador que não conseguiu jogar no Santos na Série B. Mas aqui no Fluminense joga.
Claro que ele teve alguns bons jogos, porque ele é um jogador medíocre. E entendam, medíocre não é horroroso, é mediano. Então, cara, a gente tem que olhar para o nosso clube. Eu acho que o torcedor do Fluminense ele tem que fazer uma reflexão e pensar: eu torço para que tipo de clube? Qual o tamanho do meu clube? Eu torço para um clube que tem qual tamanho? O Fluminense é o quê? Dentro do cenário, eu não vou falar mundial, dentro do cenário sul-americano. Para alguns, nós somos o quarto melhor time do mundo. Vocês acham isso mesmo? Mas a gente tem um presidente que é um narcisista. Temos um treinador que é outro narcisista. E temos uma torcida anestesiada. E uma outra parte que torce mais para o Cartola, para o presidente, do que para o clube. Então não tem cobrança. Se tivesse empatado hoje, muitos estariam elogiando que a gente segurou o Flamengo. Ora, quem viu o jogo e quem se dispõe a analisar futebol de uma forma honesta e entende, claro, de futebol, sabe que o Flamengo não jogou bolhufas. O Fluminense não teve uma marcação. A marcação do Fluminense foi absolutamente normal, facilitada pelo jogo ruim do Flamengo. O Flamengo fez um jogo tecnicamente fraco, criou pouquíssimo. De novo esse cachorro latindo aqui. Então, normalizar uma atuação de hoje no clássico é enxergar o Fluminense muito menor do que ele é. Ou admitir que ele é um pequeno.